vi coisa dentro da igreja assim, tal música é pecado. Você não pode ouvir Michael Jackson porque teve uma irmã que sonhou, foi pro inferno e viu os demônios andando de muoque. Uma vez foi um pastor na minha igreja lá que o cara colou a mão do pessoal. Ele fez isso, só que lá ele só mudou o nome, que ele falou que quem ficasse colado tava com alguma amarração. E aí depois de anos você fala assim, caramba, como eu fui feito de otário, mano. Cara, eu fui chamado pra fazer propaganda de maquininha gospel. Maquininha de débito e crédito gospel pra vender dentro da igreja. Então ao invés de falar, licença, débito ou crédito, a pessoa falava, dízimo ou oferta, tá ligado? Tipo assim. Tem uma frase que eu acho que é muito corriqueira, assim, que eu acho engraçada, que é deixando de seguir. É bom avisar, né? Mas pra que avisar? É só sair fora, velho. Porque é o Rodrigo 3612. Quando não é o Naruto, Certo. se você não fosse gente, que bicho você acha que você seria? Um cachorro. Imita um cachorro então aí pra gente ver. Salsicha. Salsicha. Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Studio. Peço, por favor, como sempre, eu sei que é chato isso, mas, pô, curte aí, ativa o sininho, tá? Compartilhe o nosso programa e se inscreva, se torne membro. E cada like que você der vai chegar a pelo menos mais 5 pessoas. Parece que é pouco, mas pensa. Cada um de vocês fizer isso, vai ser muito bom, tá? Por favor. E hoje, aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, Daniel Pax. Meu Deus do céu, eu estou impactado e emocionado de estar aqui, velho. Tá de impactado, verdade. né? Impactado. Cara, Niso, obrigado. Obrigado. Imagina, pelo velho, é um convite. prazer, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui, de poder gravar aqui também nesse estúdio incrível que é do Plugado. Aqui é demais. Tava falando com o Máfia aqui que eu tive uma experiência há um tempo atrás, não consegui estar aqui, agora tô aqui estreando no seu programa. Queria bater esse papo, praticamente me convidei pra estar no seu programa, né? Falei, Niso, me chama. Foi, você se convidou, foi muito bom. Eu gosto, cara. Funcionou, viu? Você tá aqui. Pra caramba. Eu te conheci lá no Minhoca. Verdade, eu te falar isso agora. A gente se conheceu no Minhoca num dia, cara, que foi bem importante, que aquele dia eu tava sem fazer stand-up há alguns anos. Aham. E tinha mais ou menos recém-chegado aqui em São Paulo. E aí falei com o Patrick, pô, Patrick, me chama lá fazer o Minhoca. Cara, tem um dia lá que são vários comediantes e tal, vai lá e... O Atacadão. Exatamente. E é sempre difícil, né, cara? Quando você fica um tempo assim, sem fazer, meio que você reseta, né? Tá louco. O Minhoca tem um significado muito grande na minha vida em relação ao stand-up, porque eu comecei a fazer stand-up praticamente sem saber o que era stand-up, fazendo isso dentro de igreja, cara. Sei. Então eu fiquei muito engessado numa nicho, linguagem, né? num nicho que deu muito certo, porque eu fiquei muito conhecido. Eu tive 200 milhões de views na internet com esse trabalho voltado para um público muito específico. Quando eu saio desse meio e que eu falo assim, cara, eu preciso viver, eu preciso conhecer outras coisas, eu vejo uma galera fazendo stand-up em lugares que eu nunca tinha ido. Eu não conhecia o Minhoca, eu não conhecia o Bexiga, eu não conhecia vários lugares. E aí, no Minhoca, por causa dessa ligação que eu tinha com o Patrick, dele também ter sido de igreja, dele ser músico também, acabou que deu um match do caramba. E eu chego no Minhoca e ele fala pra mim sobre o Atacadão. Faz lá no Atacadão, faz 6 minutos e tal. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz o Atacadão lá no Minhoca, eu entrava no camarim, eu via os comediantes escrevendo um monte de coisa. E aí eles, você vai falar sobre o que eu não faço a mínima ideia sobre o que eu vou falar. Eu entrava ali, cara, e fazia os 6 minutos simplesmente com o que eu sentia naquela hora ali. Porque se eu tivesse que preparar, eu ficava bloqueado, eu ficava travado. Tem isso, você fica, cara, será que as pessoas vão me aceitar? Será que as pessoas vão me ouvir? Porque, querendo ou não, a gente usa a arte para ser aceito, para ser abraçado, para ser aplaudido. Eu vivi totalmente o oposto disso quando eu saio da linguagem do gospel e tudo mais, porque agora eu sou cancelado. Eu perdi 200 mil seguidores. Então, assim, o pessoal me xinga todo santo dia. Então... eu cheguei ali no Minhoca e falei, cara, eu não tenho graça, eu não sei fazer. A gente parece que esquece a nossa capacidade, a nossa bagagem e tudo mais. Sim. E aí, inclusive, esses vários 6 minutos que eu fiz no Atacadão estão no meu canal.
que cada dia eu decidi falar sobre uma coisa. Eu falei, quer saber? Hoje eu vou falar só sobre TDAH. Hoje eu vou falar só sobre ser pai. Hoje eu vou fazer o seguinte, porque eu lembro que no meio desses xingamentos que eu recebo na internet, alguém falou assim, fazer comédia, como você diz, é fácil. Você mesmo ri das suas piadas. Quero ver fazer piada sem rir. Aí nesse dia eu entrei lá e falei, vou fazer 6 minutos sem rir. Mas você tem que rir das suas piadas. Se você não se achar engraçado, se você não acreditar no seu texto, no seu material, quem vai, né? Exatamente. É que assim, eu entendo quando a pessoa dá uma forçada. Eu acho que vai muito de perfil. E normalmente stand-up é um negócio mais... pessoal mais introspectivo, eu já sou meio Gilberto Barros, eu sou um apresentador fazendo graça, então eu já entro sorrindo, eu já entro fazendo essas coisas, porque eu participei em 2011, eu acho, eu participei do Ídolos. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, tava no Sambódromo, lotado, eu lembro que eu entrei bem cedinho naquela fila, quando passou 1 hora daquela fila, eu já tinha amizade com 40 pessoas da fila. E aí, quando eu entrei para ser julgado pela diretora do programa e tudo mais, ela falou, canta tal música, eu cantei, canta outra música, eu cantei também. Aí ela pegou e falou assim, aí fora tem 30 mil pessoas que cantam. Você precisa achar o diferencial. Ela falou assim, valoriza seu sorriso. Então, o trabalho do artista é esculpir, descobrir o que tem dentro de você que dá para usar para conectar as pessoas. Só que eu acabo usando também a crítica para me testar, porque foi muito louco. Quando eu tento não rir das minhas piadas, fica engraçado eu tentando não rir. Então me deu material. Entendi. Então eu amo meus haters, porque quando eles me xingam, eles me dão ideias novas. E aquele dia, você me apresentou, né? Você que me apresentou, verdade. Você entrou antes de mim. Inclusive no vídeo daquele dia tem você lá. Verdade, né? verdade. Você vê, né, cara? Que verdade, louco, que louco. legal. E agora eu tô aqui. E vem cá, mas o que houve, cara? Por que você foi tão cancelado? Eu sei o que houve, mas conta pro pessoal. Sim. Conta pra quem tá nos vendo. É porque é o seguinte, eu sou filho de pastor, então eu não sei eu não sabia, né, o que era uma vida fora do ambiente religioso, do ambiente de igreja. E eu sempre tive essa inclinação para arte, sempre. Então, desde muito pequeno, com 3 anos, eu já fazia uns desenhos e que não era uma criança desenhando. Eu fazia meus desenhos e expunha meus desenhos. Eu mostrava para as pessoas, olha, o que você acha? Eu sei desenhar tudo, eu sei fazer. Era um lance de aceitação mesmo, né? Uhum. E eu lembro também que com 5, 6 anos, eu já tinha um violãozinho de plástico que eu ficava no primeiro banco da igreja querendo tocar. Eu lembro que quando nasceu uma bolha no meu dedão, eu fiquei mó feliz e tal. São das poucas lembranças que eu tenho da minha infância, são sempre ligadas com comunicação e arte. Então a arte sempre foi muito presente na minha vida. Quando eu começo a expor e começo a externar isso no ambiente que eu tô, é automático você falar sobre o que você vive. O artista fala sobre o que vive. Eu não tinha outra vida, era o tempo inteiro dentro da igreja, porque meu pai era pastor, então o tempo inteiro dentro da igreja. Porém, eu tinha as experiências externas, que é assim, eu ouvi Red Hot Chili Peppers, caramba, ouvi o Flea tocando baixo. Falei, cara, é o instrumento que eu quero. Com 15 anos de idade, eu decido tocar baixo. E eu decido ser o melhor baixista do mundo. Um adolescente que fala assim, cara, eu quero ser o melhor baixista do mundo. Então, eu ficava 8 horas hiperfocado no baixo para tocar e tudo mais. E eu acabo criando os meus trabalhos dentro da igreja. Então, o meio gospel é um mercado. Sim. Só que eu não sabia que era um mercado. Só era a minha vida. Então, só que é automático. Você começa a fazer com excelência uma parada ali dentro, as pessoas começam a ver, daqui a pouco você consegue viver disso, porque eu queria viver da minha arte. E eu fui ajudar um amigo que falou que estava morrendo, que ele falou, tô morrendo, preciso produzir alguma coisa, estudou cinema. Nossa. Esse foi o papo. Ele chorou dentro do carro comigo, porque a gente foi conversar com um empresário que falou que ia colocar uma grana num projeto e tal.
E esse cara deu pra trás e ele ficou mal porque ele falou, cara, era a minha última tentativa porque eu tô morrendo e não sei o que. Eu falei, cara, eu acho que você tá exagerando um pouquinho esse lance de morrer, né? Ele tinha 50 anos. Eu falei, você tá exagerando. Ele tava doente? Nada. Ele só falou, tô morrendo e tal. Eu falei, cara, eu acho que você tá exagerando um pouco com isso. Mas vamos lá. O que você quer fazer? Não, eu queria fazer alguma coisa pra aproveitar que eu estudei cinema. Só que o amigo, ele tinha um amigo que produzia coisas, só que as coisas que esse amigo produzia não eram muito legais pra ele, porque ele era evangélico e esse amigo não. Esse amigo produzia pornô e revista de armas. E ele se falou... o cara é evangélico, pornô e armas, realmente vai ser difícil. Exatamente. Então ele falou, eu queria fazer alguma coisa voltada pro humor, eu queria fazer alguma coisa divertida, engraçada. Isso a gente tá falando de 2011. Aí eu fui pra minha casa... E eu tinha muito esse lance... Eu lembro de desde os meus 10 anos de idade, eu gostava de decorar piada, cara. Versículo eu não decorava nenhum, mas piada eu sabia muitas, cara. E eu comecei a transformar algumas piadas em gospel. Tipo, situações do cotidiano de dentro de uma igreja. Pô, e se um casal entrasse brigando... na sala do pastor, essa mulher, que não sei o quê, não, mas porque ele, não sei o quê. E aí o pastor que tava calminho começa a ficar bravo. No final, o casal se une e fala que o pastor tá precisando de ajuda. Pô, escrevi. Mandei. E aí argumentei com ele, sempre mostrando as expressões e como que era, tal, mostrando onde tava o punch da história e tal. Ele gostou pra caramba. A gente gravou em 2012, a gente começa no YouTube. Cara, em um ano a gente já tava com 5 milhões. Nossa. Em um ano a gente já tava com... Em 2012, cara. É muita coisa. Em 2012. Nossa. E pra você ver que não era um pensamento mercadológico, mano, a gente ficou trampando de graça 1 ano e meio pra cair os primeiros R$500 do YouTube, velho. Então, tipo, a gente não tinha noção nenhuma de monetizar, de ganhar dinheiro com isso. Aí, quando a gente começa a ficar muito conhecido, aí começa a colar a galera que sabe monetizar com isso e fala, eu vou ajudar vocês. É quando eu começo a viajar o Brasil inteiro e, tipo, um pastor... para me ajudar, começa a marcar umas agendas e tal, e eu não tenho noção de quanto custa e tal, mas a minha vida já tava boa, ganhando 200 conto por evento. Você tá louco? Um cara que não tinha nada, um moleque, né? Aí começa a viajar. Cara, eu cheguei a fazer 300 apresentações em um ano. Nossa. Fazendo stand-up e música. Então, tipo, eu fazia 1h30 de stand-up. Eu tinha solo de stand-up de 1h30, velho. É muita coisa. Fazendo o povo dar risada e fazer o povo dar risada dentro de igreja, porque a igreja está acostumada a chorar. Sim, eu tinha que fazer rir, mano. E é um público muito específico. Tá, né? louco, tá louco. Assim, até eles entenderem algumas piadas, era bem difícil mesmo. E isso foi uma aula pra mim. Então, quando eu saio de lá e vou pro Minhoca, é como se fosse um recomeço. É um recomeço mesmo. Então, tipo, eu falo, Niso, que que eu tenho 40 anos de idade, mas, na verdade, o Daniel mesmo, purinho, não tem 3 anos, tem 3 anos e meio, por aí. Esse amigo faleceu. Olha só, então ele tava morrendo mesmo. Ele tava certo. Demorou demorou um pouquinho, né? Ele falou comigo em 2011, 2012 e ele faleceu em 2015. Ele teve uma complicação no fígado e ele não bebia. Ele teve problemas no fígado de tanto se medicar. Olha só, olha que doideira, né? Porque tem medicamento que acaba com o fígado da pessoa, né? Tem. Então é muito louco como a nossa mente nos faz ter comportamentos que podem nos levar a coisas que a gente já estava pensando antes que poderiam acontecer, né? E nisso eu com 200 quilos, mal pra caramba, aí passou um tempo, perdi meu pai. E quando eu perdi meu pai, eu tive umas crises de ansiedade, de pânico e sei lá o quê. E eu comecei a questionar a minha vida e eu saquei uma coisa que me incomodava muito, que é o lance de... Eu acho que o que mais gera ansiedade nas pessoas é quando elas, no fundo,
elas sabem que estão no lugar que não deveriam ou estão sendo que não são de verdade. Porque a gente vive num mundo que as pessoas ditam tanta regra. Eu vim de igreja, né, mano? Ditam tanta regra. Parece que a gente vive sempre cercado de um amor condicional, onde se a gente pisar na bola com alguma situaçãozinha mínima, a gente perde a amizade, a gente perde o pai, a gente perde o amor. Então a gente está o tempo inteiro precisando buscar essa aprovação. E eu entendo na arte isso. Que agora o que eu estou tentando buscar dessa vez e nessa minha nova vida é fazer arte pelo prazer da arte e não para ser aceito. Eu não estou aqui para conversar com você para você gostar de mim. Eu estou aqui porque eu gosto de você, eu quero conversar com você, entendeu? Então, o Minhoca fez parte disso na minha vida também e você estava lá. Olha nessa aí. Época também. Véio. Que louco, né? Louco, né? Mas vem cá, você não me falou o que você aprontou para você ter tanto hater evangélico? O que houve? Né? Então, olha o meu TDAH. Eu dou uma volta e não respondo. Não tem problema. Você pode falar o quanto você quiser. Cara, o que eu aprontei? É porque é o seguinte. A comédia, ela é muito disruptiva. Você fala sobre qualquer assunto. É lógico. Né? E eu acho que o principal ponto da comédia na minha vida, assim, pra mim, é a forma que você enxerga o mundo de uma forma diferente, às vezes detalhada, e você dá atenção para coisas que ninguém reparou. Então, é automático. Você imagina, eu produzi 500 vídeos falando sobre o cotidiano da igreja. Você começa a procurar coisa para falar. Vou falar sobre o quê? Tem que arranjar assunto, né? Você vai procurando. E eu sempre tive esse senso mais crítico. E aí você começa a ver coisas, você fala, caramba, eu discordo de muito mais coisas do que eu imaginava. Por isso que é comum muita gente que estuda teologia se tornar ateu. Porque ele começa a estudar tanto, ele começa a ver tanta coisa que simplesmente não faz sentido, que não é que ele... É porque eles têm esse lance, né? De se revoltou com a igreja, é ferido, é machucado. Não, na verdade... Você só entendeu que existe um sistema que ele foi moldado com um bem, com um propósito, e você só não quer mais participar dele. Só que, ao mesmo tempo, quando você percebe que você perdeu muito tempo e que você foi realmente ferido e machucado, então não estão totalmente errados, não, você quer ajudar a livrar algumas pessoas dessas prisões, tá ligado? Eu comecei a perceber, nas igrejas que eu ia me apresentar, eu comecei a perceber um machismo muito grande, um racismo muito grande, homofobia pra caramba. Isso começou a me incomodar de um jeito que eu comecei a usar o palco para falar sobre isso. Então teve stand-up meu dentro de igreja que o pessoal chorava no stand-up de tanto que eu falava, e no final eu falava assim, a piada é você, cara. Você tá se propondo a fazer o pessoal rir, né? E tá o pessoal chorando na plateia. É muito louco, porque o humor tem esse poder da crítica pra mudar também. É lógico. Então, é muito louco. Eu fui num evento de casais, cara, e eu fiz stand-up pra 1000 casais, mano. Tinham 2.000 pessoas dentro de um estabelecimento me ouvindo fazer piada. E no final eu falei assim, será que vocês não se preocupam? Vocês são uma igreja. Vocês estão fazendo um evento para casais. E só tem hétero aqui. Certeza que não tem ninguém aqui que gosta de dar o bumbum. Vocês têm 2.000 pessoas, não. De 2.000 pessoas. Pelo menos uma tinha ali, né? Não tem um aqui, não tem um, velho. Caramba, a gente vai ficar nessa até quando? Achando que Deus odeia o homossexual. Deus não sei o quê. E eu até falei, porque eu tive um pastor, cara, que foi casado por, eu acho que era 13 anos. Por 13 anos com uma mulher, ele se separou porque ele falou, cara, não é o que eu gosto, não é o que eu quero. E quando ele se assumiu, a igreja fechou. A igreja fechou, mano. Então, um lugar... Por causa disso?
por causa disso. Quando ele falou sobre isso, eles ainda tentaram manter um pouquinho, mas afastaram ele. Um monte de gente saiu fora, deu uma confusão. Muito louco, porque virou um mercadinho ali. Tipo, fechou, virou um mercadinho. Eles entregaram pra imobiliária, virou um mercadinho. Eu lembro que um tempo depois eu passei lá, falei... Virou outro tipo de mercadinho, vamos dizer assim, né? Que louco, eu entrei lá dentro. Eu até fiquei triste, porque bateu uma nostalgia. Eu falei, olha lá, ó. Eu tocava ali, ó. Eu tocava baixo ali, ó, na sessão de frios. Né? Virou um mercadinho. E ele começou a fazer os encontros dentro da casa dele. Né? Ele até colocou um nome, tipo... Porque tem isso, né? O cara sai da igreja, abre uma outra e põe outro nome. Só precisa inventar um nome legal. Né? A igreja dele chamava Congreguei. Tô brincando. Ele começou a fazer os encontros na casa dele. E eu parei pra questionar nisso. Caramba, o cara é legal... ajuda um monte de gente. Agora, porque simplesmente ele não consegue gostar de uma pessoa do sexo oposto, não sente atração por uma pessoa do sexo oposto, ele está condenado para sempre. É uma matemática que não bate. Aí, quando você vai para a Bíblia, você também não acha nada que realmente embase isso. O que tem ali são coisinhas morais e bobagens que, tipo, foram mal traduzidas. Não, e tudo escrito mais. há 2.000 anos. Né, cara? Não, e pensa quantas traduções, parece um telefone sem fio, né? Você tá louco. Você passa de um que vai para outro, que vai para outro, que é a tradução da tradução, e aí já entra o lado também ideológico, o lado Total. que aí as pessoas vão, cara, né? E é muito nocivo isso, cara, porque assim, você começa a tomar muitas decisões na sua vida baseado em culpa, em medo. Então, você imagina, eu me casei com 24 anos de idade, eu perdi a virgindade com ela e acabei casando com medo de ir pro inferno, cara. Não tô falando que eu não gostava da pessoa, não tô falando que eu não queria me relacionar com a pessoa, eu só tô falando assim, por causa do medo e da culpa, você acaba acelerando alguns processos por simplesmente medo de ser punido. Sabe? Eu consigo transformar isso em piada porque eu sou comediante, mas e quem não consegue? Porque você imagina, eu contando como comediante que eu chorava depois do motel, é engraçado pra quem tá assistindo. Não deixa de ter sua graça. Você entendeu? Mas e pra pessoa que não é comediante? Que vive isso na pele, porque, cara, eu vi coisa dentro da igreja, assim, birutices terríveis, que tipo, caramba, tal música é pecado. Você não pode ouvir Michael Jackson, porque teve uma irmã que sonhou, foi pro inferno e viu os demônios andando de muoque. Cara, então... é uma deturpação, que aí entra também, a gente sabe que religião, seja qual for, quando vai para esse viés tá louco. Da manipulação, dessa coisa do controle de massa, né? Que tem muito isso. Tá louco, velho. E, cara, é muito macabro. E eu sei que nem sempre é por mal. O mais louco é isso. Nem sempre é por mal, é só por ignorância. Muita ignorância. A ignorância vai formando gente. A ignorância vai formando gente. E cada um vai buscando uma coisa nova. Por que esse moleque agora, pregador mirim, faz tanto sucesso? O Gabriel, né? Sei lá o Gabriel, nome desse acho moleque. que é, né? Eu não sei. Sei que ele foi proibido agora. Mas assim, olha que louco. Ao ponto do moleque começar com umas birutices assim, tão grandes que ele consegue manipular uma pessoa para rasgar o próprio laudo médico. Bicho. E a mulher depois veio dizer que não, que continua doente, que não... Lógico. Mas claro, né, Lógico, cara? não tem jeito. Então, tipo, eu quando era moleque, isso mano... é muito sério. A gente não dividia as coisas, cara, porque a gente tinha vergonha, a gente tinha medo. E aí essa cobrança vai te fazendo entrar num looping, cara, cara, você não é suficiente, de insuficiência mesmo. Caramba, eu só erro, mano, eu só piso na bola. Caramba, imagina, 12 anos de idade, uma bronha é pecado, velho. Nossa, eu sentia as coceiras na canela, eu via vulto, eu via essas coisas. Caramba, mano, porque você começa a ficar... A força da sugestão é tão grande, tá cara, louco, mano. Que você pira, né, cara? Mano, você vai... Uma vez foi um pastor na minha igreja lá que o cara colou a mão do pessoal. Eu já tinha visto isso na televisão, tá ligado? De hipnose. Ele fez isso, só que lá ele só mudou o nome, que ele falou que quem ficasse colado tava com alguma amarração, né? E aí você fica com medo, e aí você leva pro místico e não sei o quê. E aí depois de anos você fala assim, caramba, como eu fui feito de otário, mano. Pô,
Como que eu não vou falar sobre isso? Tem gente sendo enganada até hoje. Eu conheço gente que é enganada até hoje, velho. Que dá o dinheiro do aluguel, cara. Que dá o dinheiro do aluguel, cara, acreditando isso é muita sacanagem, meu Deus do céu, velho. Isso aí é... E aí essas minhas críticas, Niso, fizeram o pessoal começar a me ver como inimigo. Porque entendeu? Essa galera religiosa fanática, né? Fundamentalista. Sim. Cara, é uma coisa doente, assim. É uma coisa, se você for analisar psicologicamente, é uma loucura, assim, né? Aí entra a ignorância também, mas tem muita gente ignorante também que não vai para chegar a um ponto desse, né? Sim. Então vira, bicho, você vira realmente meu Deus do céu, cara, né? Um diabo mesmo, sabe? Tá você louco. vira e o nível de agressividade é muito alto, né? E eles tentam atingir em outros lugares. Então, por exemplo, hoje eu tô fazendo as minhas músicas, eu tô fazendo meu stand-up e tudo mais, e tem uma galera que gosta de mim, que ainda vai pra igreja, mas ele tem uma mente mais de boa. Ele vai pra igreja, mas ele respeita o meu trabalho, ele respeita a minha opinião. Pessoas normais, né? Sim, são seres humanos, né? Exatamente. Só que o cara que não concorda, o cara que é mais fanático, além de não concordar e além de não gostar, ele ainda boicota, ele critica coisas de forma mentirosa para tentar me atingir de alguma forma. Então eu posto uma música, o cara fala, nossa, canta mal, toca mal. Eu tô fazendo os meus shows em lugares pequenos porque eu tô entendendo que hoje eu não posso me basear nos números grandes que eu tive. Eu tenho que... É um recomeço. O último show que eu fiz, um pastor comprou 40 ingressos. O lugar cabia 40 pessoas. Ele comprou 40 ingressos. Para não ir ninguém. No boleto, não pagou o boleto. Porque aí todo mundo que tentava entrar para comprar meu ingresso dava como esgotado. E aí quando eu expus isso na minha rede social, até para alertar o pessoal que estava querendo ir no show, além de não ter o alcance suficiente que eu precisava... Eu recebi muitas mensagens falando que eu tava mentindo, que eu tava fazendo isso para vender mais ingresso. E muita gente falando que eu merecia isso. Tá vendo? Você mexe com o que não deve, você fala do que não pode, e não sei o quê. Porque teve um dos podcasts que eu participei que eu falei, né? Jesus não te faz feliz. Exatamente, tá marcadinho Meu essa frase Deus, aqui. isso aí, cara repercutiu 10 milhões de visualizações e a galera me detonando, mandando câncer pra mim, falando que eu vou perder minha família. Isso é a galera do bem, né? A galera... Do amor. A galera do amor, a galera religiosa, né? Do amor. Que prega um Jesus que não é o Jesus do evangelho. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, não sou cristão, mas eu tenho uma admiração profunda por Jesus. Eu acho que ele é um cara que devia ser muito gente boa. Sim. Né? Era um cara que sempre cercado das minorias, era um cara que não julgava, não tinha essa coisa de pecado e tal. Então foi deturpando essa imagem de Jesus, Total. usando o nome dele para coisas que eu duvido que ele iria aprovar. Sim. Uma coisa dessa. Sim. Então, que Jesus é esse que essas pessoas pregam que não é possível que seja o Jesus original mesmo, a pessoa? Não é. Já começa que ele esse Jesus que a galera acredita é europeu, né? Ele tem cabelo louro de olho azul, olho né? azul, coquezinho, trincado, no shape, né? E Jesus era árabe, né? E por mais que você goste dele, né, Niso, como você não frequenta nenhuma igreja e não é membro, ele quer mais é que você queime pra sempre, né? Olha que não é só uma Esse Jesus, né? Esse Jesus. Cara, como é que pode, cara? Isso não é coisa de Jesus. Que loucura, assim. né, cara? Superficialmente, como eu conheço ele. Tá né? louco, velho. Nunca parei para ler a Bíblia, mas, cara, o Jesus como um líder espiritual, nossa. O cara começou com 12, né, velho? Tá louco. Né? Não, sem internet. E tá aí até hoje. Exatamente. Não sei se não tinha internet, né? Porque na Bíblia tem a parte que ele fala, né? Lá quando ele é tentado no monte pelo diabo, né? Ele fala, site. Desculpa aí, galera. Foi mais forte que eu. Não, mas a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. Mas é terrível, cara. Assim,
Eu decidi que agora com o meu trabalho, com o meu stand-up, com a minha música, que eu vou falar cada vez menos sobre isso, porque eu também não quero me tornar um novo produto agora entendeu? Então, tipo assim, não, primeiro você era um produto gospel, agora você é um produto anti-gospel. Não, eu quero falar sobre a vida, sobre várias coisas. Então, eu tô tentando ressignificar as paradas, né? E aí, por isso que eu falei pra você que eu tenho 3 anos de idade, 2 anos e meio de idade, porque assim, eu resolvi ser o que eu quero ser. E aí eu abri mão de tudo. Então, eu me separei depois de 15 anos de casado. Eu me separei. Eu perdi 110 quilos. Eu mudei totalmente o rumo da minha vida, da minha arte. E é louco, porque antes o pessoal me achava legal, com 200 quilos, doente, mal pra caramba. Hoje eles estão falando que eu só tô magro porque eu tô usando droga, porque eu tô fazendo... Enfim, lógico, eles vão inventar, sempre cara. vai ter. Nunca vão estar satisfeitos. Mas eu tô caminhando para a melhor fase da minha vida, que é literalmente leve mesmo, leve dessas culpas, desses medos e tudo mais, e andando com quem realmente quer o meu bem, com quem realmente gosta de mim, entendeu? Então, para mim, quando o pessoal me cancela ou sai, é direito deles. E para mim, quando xinga, quando movimenta, quando faz questão de depreciar, me ajuda a divulgar também, porque a internet não identifica o que é negativo e positivo. É engajamento. É engajamento. Então eu deixo engajar, desde que quem goste compre meu ingresso. De uma certa forma, até eu sei que é um gozo meio macabro, é um pouco divertido, né? Tem alguns comentários desses pra caramba, que são velho, tão surreais, assim, que chega a ser divertido, cara. Você fala, cara, essa pessoa... O que passa? Tem uma frase que eu acho que é muito corriqueira, assim, que eu acho engraçada, que é deixando de seguir. É bom avisar, né? Mas pra que avisar? É só sair fora, velho. Porque é o Rodrigo 3612. Então não é qualquer um. É o Rodrigo 3612 que tá Quando saindo. não é o Naruto... não sei o quê, com um avatar de... mas aí é que é mais o seu público, né? Que você... Eu não sou muito do anime, mas eu gosto da galera do anime. Mas o... Ou a safadinha RJ, né? Aí sim. Nossa, velho. Mas são uns comentários incríveis. E sabe o que eu percebo? Que os haters me amam tanto que às vezes só de respondê-los... eles mudam na hora e falam, tava zoando. Eles querem atenção, Eles cara. querem atenção de alguma forma, né? Tem uma galera também que eu chamo que são os punheteiros da Rouanet, que é a galera que tem um fetiche com a Lei Rouanet. Sim. E que eu falo, você se masturba no mínimo 2 vezes por dia pensando na Lei Rouanet. E aquela coisa que você não sabe, na verdade, o que é, né? Não faz a mínima ideia. Não tem ideia do que seja. Não faz a mínima Teve um dia ideia. que eu peguei um Uber e o cara falou, tá recebendo quanto por mês da Lei Rouanet? Eu falei, Lei Rouanet não é Bolsa Família de artista. Não. Eu estava inspirado nesse dia, resolvi explicar para ele o que era. O cara, então é isso? Falei, é isso, a lei funciona assim. Só que sabe o que é mais incrível? Você gastou tanta saliva que esse cara, assim que você saiu, ele falou, mentiroso do cara. Porque quando a pessoa tá convencida, por isso que é muito... Ela vai cerebral, né, cara? Não tem como, velho, não tem como. Eu falo sobre o lance da religião na internet porque eu sei que eu vou alcançar pessoas que pensam parecido comigo. Então, direto eu recebo mensagem assim, cara... Eu penso igualzinho você, só não tenho coragem. Eu penso igualzinho você, eu só não consegui sair ainda. Eu recebo mensagem, Niso, de gente falando assim, cara, eu tô dentro da igreja. Eu tenho um cargo dentro da igreja. Eu tenho um salário dentro da igreja. Mas eu não acredito em mais nada. Só que não tem como sair. É porque, não vou generalizar, dizer que todas, mas muitas igrejas evangélicas, falei isso aqui no último episódio, é um negócio. Claro. É um negócio. Claro. Né? E essa loucura do dízimo, cara, pô, não é possível que uma pessoa de bom senso, um pastor, sabe que o cara tá dando dinheiro do aluguel e se sacrificando, chama o cara no canto e fala, querido, não faz isso, cara. Tá louco. Entendeu? Tá não faz louco. isso. Eu já vi Vê o donativo como uma forma de você manter aqui, né? Você tem uma estrutura, você tem luz, você tem água, você tem produto de limpeza. Agora, cara, peraí, né? Mas não é assim. É uma doideira, velho. Isso começou a me incomodar muito.
Sim. Porque na minha concepção não teria problema nenhum eu me apresentar numa igreja, quem gostou do meu trabalho contribuir, porque você trabalha, tem seu salário, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Se você quer contribuir com o meu trabalho, eu não vejo problema em você doar e falar, tá aqui, eu vou te ajudar. Eu vivi e vivo ainda dessa forma, que se não fosse a generosidade das pessoas, eu não sei onde eu estaria hoje, de verdade. Porque já teve, evento que eu fiz em igreja que o cara falou, cara, eu sou empresário e eu queria que você fizesse stand-up na minha empresa. E eu fui fazer um stand-up. Quando o cara no final, foi perguntar quanto que ele me devia, quanto que eu cobrava, tal, eu não sabia, porque a minha vida nunca foi... Eu nunca pensei nisso, em cachê, valor e tudo mais. Eu falei pra ele, cara, não vou colocar um valor, faz o que você sentir, o que você sentir e tal. E o cara... Foi tão legal o negócio dentro da empresa dele que ele percebeu algumas coisas que faltavam no meu trabalho, que ele viu que eu tava editando, ele viu tanto de vídeo que eu fazia, que eu tava com o celular ruim e tal. O cara me ajudou a trocar de celular, o cara me ajudou com um computador para eu editar meus vídeos e tal. Uhum. Isso é tão genuíno, cara, isso é tão puro. Eu não vejo problema nisso, porque a nossa vida tem que ser uma vida de doação. Você entende muito sua missão quando você compra a briga do outro e fala, vamos fazer junto, eu quero ver você crescer, eu quero ver você caminhar e tal. E eu já tive muitas experiências dessas, não tem problema. O que começou a me incomodar foi quando eu comecei a ver as pessoas apelando para isso. Apelando de uma forma pesada. Eu ver uma mulher com 3 filhos indo lá na frente levar uma grana que você vê na cara dela que ela não podia fazer aquilo. Pelo amor de Deus, guarda com você. E aceitam, né? Aceitam, não só aceitam, como eles sentem um peso na hora de entregar mesmo. Não, digo, a pessoa que recebe aceita, né? Então, porque aquele negócio... não coloquei uma arma na cabeça de ninguém. Se deu, foi porque quis. Se deu, foi porque quis. Então, isso pega demais, cara. Isso começou a me incomodar, porque eu falei, eu não quero esse tipo de dinheiro, eu não quero isso pra mim. Eu quero que simplesmente... quem gosta do meu trabalho compra o meu trabalho, me ajuda com o meu trabalho. Então, hoje eu tenho os meus ingressos, hoje eu tenho as visualizações da minha rede social, hoje eu tenho várias formas de conseguir sobreviver da minha arte. Não é fácil. Não é fácil. Dificílimo. Eu não sei como que eu pago meu aluguel, velho. É uma coisa de louco, velho. Eu espero as coisas acontecerem. Então... Só que quando eu vejo esse tipo de manipulação com gente vulnerável, é complexo demais. E o que a galera não entende é que não é que toda igreja começa com essa intenção. Não é isso. O problema é, quando a coisa começa a acontecer, isso vai mexendo com o ego. Então, a partir da hora que você está num lugar que tem hierarquia, onde um é mais importante que o outro, onde a fala de um tem mais poder que o outro, onde o voto de um tem mais valia, mais validade, mais valor do que o outro, o ego toma lugar, né? Então, para mim, eu cheguei nessa conclusão sobre o diabo, que o diabo é o seu umbigo, velho. Quando você deixa o ego falar mais alto, quando você deixa o eu falar mais alto, você não se preocupa com o seu próximo, você não se preocupa se as pessoas... Peraí, para você conseguir isso, você está deixando aquela pessoa se enganar. Você vê o que eu falei? Você está deixando, você não está nem enganando, você está deixando, né? Vamos supor que se você não der, você vai sentir falta, ou Deus não vai te abençoar. Porque eu cheguei aí em café de pastores que o líder foi lá e levantou 500 mil em 20 minutos, mano. Isso parece surreal, mas eu vi na minha frente. Surreal, né? Caramba, o cara falou assim, eu preciso agora de 30 empresários aqui na frente com 10 mil cada um. Em 1 minuto tinha 30 pessoas lá na frente, passando cartão, dando cheque, fazendo essas paradas. Cara, surreal. Aí uma hora ele falou assim, eu quero 30 pessoas com R$1.000 aqui na frente. E aí foram as pessoas... Niso, ele contou. Chegou 30, um cara chegou assim, ó. Quando ele contou 30, chegou um cara, ele falou, volta pro seu lugar. Porque quando Deus pede, tem que ser rápido. Você perdeu a bênção. Pode levar embora, não quero seus R$1.000. Aí esse cara vai embora cheio de culpa. Você tá louco? Não, eu fui chamar esse cara, falei, esses 1.000 aí.
Caramba, mano, o cara abriu mão de 1.000 conto. Mano, levantou uma grana. E esse dinheiro vai pra onde? Sem curiosidade. Né? Eles falaram que era pra pagar umas dívidas do último evento que eles fizeram. Né? Na verdade, isso tudo é pra levar Jesus pras pessoas. É que a logística de Jesus é um pouco cara, a logística com J, né? Pra levar é caro. Então, tipo, usar esse dinheiro pra ir vestir índio, né? Pra ir mudar a cultura dos outros, falando, ó, o nosso Deus é o de verdade, o de vocês não existe, e a gente tá aqui pra isso. Então, quando eles são questionados com isso, eu tô mexendo com algo muito sério. Então, o pessoal fala que eu tenho que ser punido, que eu tenho que ser cancelado, porque eu estou mexendo com Deus, eu estou provocando Ele. Na verdade, como se Deus estivesse agora, nesse exato momento, com 8 bilhões de pessoas no mundo, ele tá assistindo nosso podcast, vendo eu falar merda, tá ligado? Tipo, caramba, qual o sentido disso, né? Então, quando Mas deve ter uma equipe. Deus, ele deve ter, né? Ele call center? Não, ele é bem assessorado, então ele deve ter uma galera ali que ele delega, né? Ah, pode ser. Pra poder ficar. Porque realmente, uma pessoa, tipo Papai Noel, né? São vários, né? Ah, é um verdade. só não vai atender todo mundo. Ele deve ter uma galera, ele tem ali, né? Precisa do Zumpa-Lumpa dele, exatamente. Né? Pra resolver esses BO. Os elfos e tal, exatamente. Exatamente, mano. Que doideira. Mas eu sempre escolhi coisa difícil. Eu acho que eu gosto de sofrer nisso. Porque, cara, baixista, mano. Baixo você não toca sozinho. Baixo sempre precisa de alguém. Não, e baixo, assim, é um instrumento que ele é extremamente importante, mas ele não aparece, né? É humilde, né? Ele fica lá, mas tira ele, vai dar uma diferença incrível. Tem que ter o baixo. Não, e é louco porque eu queria tocar, velho. E eu vi o Flea tocando, e ali eu vi o baixo gigante, cara. E na igreja, o pessoal chegava, eu ia tocar, eu queria... O pessoal, ei, quer brilhar mais que Jesus? Eu falei, caramba, eu não sabia nem que ele tocava baixo. Caramba, eu não... E aí o baixo você tem que ficar aqui, pra alguém chegar e falar, da hora essa guitarra aí, hein? Caramba, que coisa. Não sabe, não conta que tem 4 tarraxas só, né? Ali, né? Mano... Comédia, baixo, a arte no Brasil, a gente é 2 coisas, ou biruta ou a gente acredita muito, né? O meu filho era baixista, maravilhoso por sinal, muito fã do Flea também, do Red Hot, né? Sim. Nossa, demais. Ele falava que tocava baixo, falava baixo na tua cabeça, você toca alto pra cacete. Sim. Pô, de madrugada, aí é profundo, né? Baixo é profundão, né, cara? O grave vibra, né? Ele é só grave, né? Demais, sim, né? Sim. Ele não tem agudo, né? O baixo ele é só grave, né? Eu gosto demais, cara. Assim, é um instrumento que mudou minha vida mesmo. E aí eu fiz um curso online de baixo, isso me ajudou por um tempo também. E quando você toca, assim, você sente que você está tocando pra Deus? A galera que toca em banda gospel toca pra Deus? É porque tem essa narrativa, né? Só que eu ficava pensando assim, porque lá na Bíblia falava que os anjos ficavam cantando 24 horas. Que eu acho um pouco exploração também com os músicos, verdade, os músicos celestes. Mas devia ter se revezar, né? Devia ser entre Deve ter os turnos, né? Exatamente. Deve ter os turnos. Mas assim, Caramba, tocar pra Deus é muito louco. Tocar, porque eu parava pra pensar assim, como eu ia em muitas igrejas, em cada banda tem alguém muito ruim. Dificilmente você vai num lugar que todo grupo que tem, você vai ver uma noite stand-up, tem, sei lá, sempre vai ter, né? Sim. O melhor e alguém mais, né? Eu ficava pensando assim, caramba, Deus. É Deus, mano. Não é eu, não é o outro, é Deus, velho. Vai ouvir isso aqui, esse bateria errando esse tempo aqui, velho. Essa Beck fazendo desafinada, que se ele pode ter lá, não sei, só se... ou que ele pode colocar um Melodyne, um autotune, pra quando chegar lá já é chegar mixado, masterizado e tal. Mas eu ficava pensando, cara, será que ele tá ouvindo essa salada? Será que ele tá ouvindo essa mistureba? E é louco porque a gente esquece que o lance de religião é religar, né? Então é ligar o divino, é um lance vertical e horizontal. Então não tem problema você tocar
para pessoas, você cantar para pessoas, você fazer a sua arte para pessoas, porque eu acho que não tem nada mais divino do que você fazer algo para alguém. E na própria Bíblia fala que se você não consegue amar o seu irmão, a quem você vê, como que você vai amar alguém que você não tá vendo e tal? Então, tipo, são essas pequenas matemáticas que a gente simplesmente por distração e por preguiça, a gente não quer pensar. Então eu não me acho muito inteligente, genial, nem o dono da verdade de forma nenhuma. Mas às vezes eu fico só um pouco indignado de como a gente aceitou ficar tanto tempo numa burrice, cara, acreditando que Deus tá ouvindo meu baixo desafinado, né? Com tanta coisa pra fazer. Pensa quantos baixos dele estão tá nesse doido, momento, mano. agora, estão sendo tocados. Você já viu, mano, tem gente que faz evento de orquestra de batera. Se eu sou Deus e eu vejo uma orquestra de batera, eu queimo todo mundo na hora, Cara, mas véio. como assim? Uma banda só de... Não é uma banda. É um encontro num lugar aberto com 300 bateras. Como se uma não fosse suficiente. Tocando ao mesmo tempo. Todo mundo tocando o System of a Down. Caramba, velho. Mas deve ter o quê? Um piano, um baixo, né? Um piano, baixo e 300 baterias. Tem que ter a base Tem que ter melódica. Uma basezinha, né? uma basezinha harmônica. Exatamente. Meu Deus do céu. Não, solo de baixo é irritante pra caramba. Eu sei, eu assumo. Sei. Eu assumo, eu gosto, mas eu assumo. De bateria também chato. ninguém merece, né? Não, de batera também. Eu toco bateria. Mas, cara, solo de bateria não dá. É chato pra caramba. E a gente tá nessa, buscando o groove perfeito, buscando o groove que agrada as pessoas. Mas não é nem buscando ficar extremamente famoso, conhecido. A gente só quer fazer o nosso trabalho e receber de forma digna. Porque é complicado aqui no nosso país, como é gritante a diferença de como, às vezes, um cantor muito ruim, mas que de alguma forma fez sucesso, não pela capacidade artística, mas pela cara, pelo jeito de falar, ou enfim. Mas isso é em todas as áreas, eu acho. E né? os músicos se lascando, velho. Os comediantes se lascando mesma coisa, pra caramba. tem isso também. O comediante ele sempre tem que ser outra coisa, né? Eu vejo você como um comediante de stand-up, mas olhando pra você, é um item de uma lista imensa. Não dá pra viver, pelo menos pra mim, tem que ter. São duas coisas. Primeiro, em termos de mercado. Sim. Se fosse viver de stand-up, velho, você conta nos dedos aqui a galera que lota, né? Padilha, a Bruna Luiz, o Thiago, né? Sim. Que é a galera, né? Que Você já falou todos, olha só. Tá vendo? tem o Léo Lins, né? O Murilo, né? Então você conta aí, né? Conta nos dedos de uma mão do Lula, né? Sim, caramba, é verdade, é muito difícil, Quem realmente pode viver muito bem, né? Então tem que fazer várias coisas, cara, senão não dá pra sobreviver. E fora que eu gosto mesmo dessa diversidade de poder, né? Tá em vários estilos. O Whindersson tá fazendo um monte de bar de comédia, um monte de lugar pequeno. Imagina no Minhoca, ele apresentou 18 vezes lá no Minhoca. Imagina o Whindersson no acústico, tem 40 pessoas, cabe ali? Se muito. Então, ele fez lá faz 2 semanas. Eu sei. Recebeu quanto ali? 70, 30 ali, né? 70, 30, fica 70 pra ele, 30 pra... seguir o mercado mesmo hoje da comédia, ele recebeu R$ 273,80. É por aí. Na semana seguinte do evento. É por aí. Mano, a gente faz porque ama mesmo, a gente faz porque você tem que fazer os comedies para o Cambota vir aqui. Eu falei, pô, mas vale a pena você fazer comedy, Cambota? Você é um cara que lota. Eu falei, não, cara, eu gosto de fazer porque você tem que estar no mercado, você tem que estar no circuito. Sim. Né? Sim. E é gostoso fazer também, é meio que um hobby, né? Acaba sendo também E é legal pra testar a coisa também, exatamente. Né? E pra você movimentar, né, cara? Você tá ali né? Eu gosto de testar mais na mesa, assim, trocando ideia, comendo, junto com os amigos e tal. Sei. Só que é meio perigoso também, porque a gente tem muito amigo tóxico, né? E aí os de dentro de casa normalmente não valorizam. A gente tem que tomar muito cuidado pra quem a gente mostra a nossa arte, porque quando o cara é muito de casa... Ele nem quer te ouvir, ele já, sem graça, é ruim, é não sei o quê. E a gente pelo menos a gente, quando eu falo, eu quero envolver os outros, porque até nisso eu não gosto de ficar sozinho. Eu acredito que o comediante
por sua natureza, ele já é carente. Ele já precisa dessa aceitação. O artista, né? em geral, Tá né, louco. cara? A gente é muito narcísico, né, cara? A gente quer aplauso, a gente quer... Sim. A gente precisa, né? Você faz um show, puta show numa casa lotada, o público te aplaude de pé, você abre o braço porque você quer mais. Sim. Né? Você... É coisa carente. E como que lida com isso? Ah, velho, me enlouquece, né? Você... Como que lida com comparativo? Porque é o seguinte, cara, você veio de uma família imbatível. A família ali é foda, é muita gente talentosa. Mano. Porque assim, é uma régua... Cara, o meu tio é batera de jazz. Mano, das antigas, bom. Sei. O cara formou, sem brincadeira nenhuma, os maiores bateristas do Brasil estudaram com meu tio, velho. Fernando Falvo. Ele deu aula pra Alexandre Aposan, Fininho, uma galera que toca no meio gospel, que toca no meio, no mercado, assim, que são pessoas muito boas. Então você imagina, eu nessa família... onde o pessoal tem uma musicalidade muito elevada, para você fazer alguma coisa que alguém ouça e fala assim, bom isso, legal isso. É muito difícil. Sim, sim. Você entra num lance comparativo muito grande. Como que você consegue lidar tendo uma régua? Porque a sua régua, cara... Não tem nem como, mano. Sua régua não tem você não consegue ver o mano. Pra você não desanimar e não desistir e falar assim, caramba, olha que loucura, mano. Qualquer coisa que a gente faça, por melhor que seja, a gente se sente fracassado. Porque você fala, não se compara. Perde deles. Caramba, como lidar com isso? Eu quero te lembrar uma coisa. Se você... já produz conteúdo, ou se você está querendo produzir, seja podcast, live corporativa, seja talk show, eu quero te indicar aqui o nosso estúdio, o Plugado Estúdio, que vai agregar demais ao seu produto. Aqui nós temos uma infraestrutura fantástica, como você está vendo aqui. Nós ficamos aqui na Vila Leopoldina e a gente pode te ajudar a fazer o seu conteúdo de forma muito profissional. Eu já sofri muito com isso, com a comparação que os outros fazem, que é muito injusta, né? É uma coisa... É tão surreal. Sim. Me compararem com o Chico Anísio. Tá louco. Que, cara... E eu sofria com isso, de repente eu parei... Peraí, cara, mas não vou chegar nunca aos pés, ao dedo mindinho desse cara, entendeu? Então eu ficar sofrendo com isso é uma... Mas as pessoas comparam, foda-se, né, cara? Aí é a piração de cada um, né? Então não dá pra entrar nessa de... mas claro que o meu pai é muito melhor. Não tem como, ele é melhor do mundo. Dentro do que ele fez, ninguém no mundo fez, sim, sabe? Sim. E... Agora o problema é quando eu também... Às vezes eu me pegava também me comparando, aí é que é o pior, sabe? Então, esse é o problema. E também foi um trabalho que eu fiz, a terapiazinha ajuda, né? Cara, sai dessa, porque senão você vai viver, você vai sofrer muito, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tanto tem muita gente que fala, pô, você devia fazer um programa igual teu pai fazia, fazendo todos aqueles personagens do teu pai. Falei, cara, olha só, ele já fez de uma forma que ninguém vai fazer igual. Sim. Ninguém vai fazer igual. Sim. Então vai ficar quem? Vai ficar... Então fazer um evento ou outro, fazer uma coisa para manter o legado, né? Sim, sim. Poder fazer uma homenagem aqui. Agora, eu fazer um programa semanal, eu não vou conseguir fazer igual, não vai ficar igual. Ele já fez. E é um equilíbrio tão já tá grande, feito. É um equilíbrio tão grande, né? Porque você precisa tomar cuidado de não fazer, porque você é um cara talentoso, tem uma voz... Mano, sua voz é uma das vozes mais incríveis do país, velho. Sem demagogia, mano. Sua voz é... Você ouve sua voz a quilômetros de distância, você identifica tudo, você vê tudo, velho. Então, assim, você fica muito dividido entre não fazer... Porque você fala, não vou fazer por quê? Olha tudo que ele já fez e tal. Mas não, você consegue fazer independente disso, porque você é bom e você vai conseguir fazer, porque você tem capacidade e você vai fazer o seu. Independente se alguém vai entrar e comparar.
Eu acho que é o lance que... Não, e vão, não tem como. Vão, e não tem normal. como, e tá tudo certo. Isso é do ser humano, cara. É, porque assim, tem coisa que você vai fazer hoje, porque da mesma forma que a gente pode falar assim, pô, eu não chego, eu não faço nada nem próximo perto do que o Chico Anísio fez. Sim, porém tem coisas hoje que o Chico Anísio não pode executar e que na época dele nem existiam. Então, na verdade, a gente ter a consciência de que existe um lugar. E esse lugar que existe é só seu. Ele não é nem do Chico Anísio, ele não é nem do seu filho, ele não é de ninguém, ele é seu. E eu acho que é difícil isso, porque às vezes a gente, nessa carência, nessa preocupação da solidão e na preocupação da aceitação, a gente acaba buscando o lugar do outro, né? E não é o lugar do outro. Às vezes o seu lugar, ele é uma continuidade do lugar do outro, mas ele não é o lugar do outro. Exatamente. Por isso que é um legado, né? Tem gente que, hoje com os meus 40 anos, que eu sempre admirei a vida inteira, e hoje a pessoa pro mercado não representa absolutamente nada, porque a gente tem uma diferença hoje geracional, que tem uma galera que está assistindo o seu programa hoje, que alguns nomes que a gente comentar, como o próprio Chico Anísio, a pessoa não tem nem ideia. Não sabe quem é. Tem gente de 20 anos que não sabe quem é Chico Anísio. Que imitação? O que ele fez? E se você mostrar o vídeo dele, a pessoa vai falar assim, nossa, não achei legal não, mano. Mas é normal. Achei esse programa paia. Por quê? Porque hoje eu gosto de coisa mais atual. Mas é outra época, com outras referências, com outras... Outro lugar. É lógico. É outro lugar. É outro ritmo, era nosso lugar. Outro estilo, né? De humor, que o humor ele é muito mutante, né? Tá louco, velho. Muita gente fala, o humor bom era da época do teu pai e tal, porque isso é saudosismo puro, cara. Claro que é. Saudosismo puro. Na minha época. Claro. E os velhos falavam, na época da escolinha, os velhos da escolinha, reclamavam do TV Pirata, diziam que os normais e Cacete e Planeta, que esses moleques pensam que são, isso não é humor. O humor bom era da época do rádio, era na época que o rádio bombou. Os velhos daquela época falavam, esse humor do rádio é chulo, eu sou da época do teatro de repertório, do teatro de revista, que a gente pegava numa carroça, ia de cidade a cidade, fazendo, né? Isso aí, né, é normal, tudo no nosso tempo era melhor. Exatamente. Né? Sabe que eu tô buscando muito, mano? Eu tô buscando muito não ficar preso no meu tempo. Então, hoje uma das pessoas que mais me ensina é a minha filha, o meu filho. Eu tenho uma filha de 13 anos e um de 5. E é muito louco porque quando a gente tem a humildade de se calar e ouvir essas pessoas sem nenhum julgamento, mas ouvir para tentar entender como funciona a cabeça delas, a gente consegue se conectar com uma geração que não é a nossa, um chip que não tem na minha cabeça. Porque a minha filha nasceu com um chip diferente do meu. Então, às vezes eu vou conversar com ela, eu mostro uma música minha, ela... Aí já faz uma cara, filha, é o seguinte, você pode me esnobar totalmente ou você pode tentar me explicar. Se você me explicar que esse é algo que não tem como eu fazer e eu não vou alcançar, eu vou aceitar isso. Mas se você puder falar, talvez contribua com alguma coisa pro meu trampo. Então ela chega em mim e ela fala, pai, o que você quer com essa música? Você quer que a pessoa dance? Você quer que a pessoa transe? Você quer que a pessoa fique feliz? Que ela fique triste? Você vai tocar isso num estádio? Você vai tocar isso num boteco? Olha que louco, uma menina de 13 anos falando coisas pra mim que eu falo assim, caramba, mano, não pensei nisso, eu só fiz. E na hora que eu só fiz, eu pensei nisso. E aí ela falou, você pensa muito. Não pode pensar muito, tem que fazer, só faz. E se isso aqui não tá funcionando, por que você não muda? Por que você não sei o quê? Então, tipo, é outra geração, é outra época que ajuda a gente não ficar nessa pilha de tipo, não, bom mesmo, olha, esse negócio de computador não tá com nada. Porque na datilografia era o bam, a crista da onda. Mano, você vai ficar nessa? Eu não quero, mano. Eu não quero. Meu avô era radiotelegrafista. Meu Deus do céu, velho. Cara, Morse, né? Morse, velho. Código Morse, né? Caramba. Hoje a questão da inteligência artificial. Eu sempre desenhei. Eu sou um cara que, tipo, às vezes eu tô fazendo arte no computador ou no celular e a minha filha olha pra mim e fala... dá um clique e ela faz o que eu tava querendo fazer. Sim. Então, por exemplo, tem essa crítica pra mim, os novos velhos
é a galera que tá agora com medo e que tá preocupada com a inteligência artificial. Eu entendo que existam injustiças e desequilíbrios com toda novidade. Então, por exemplo... O novo assusta. Você concorda com a inteligência artificial tomando o lugar do ser humano na hora de fazer dublagem? Não concordo. Não, categoricamente, não concordo. Porém, eu também não concordo que nós, como artistas, que a gente finja que a inteligência artificial não existe, que a gente não possa utilizá-la da forma correta. Que ela pode ser de grande ajuda, né? Tá louco. Hoje, eu faço rascunhos de artes minhas com inteligência artificial, ao ponto de chegar uma hora eu ficar muito feliz, porque eu falo assim, daqui pra frente deixa que eu faço, porque aqui você não consegue, porque aqui tem sentimento. Então é isso, é a gente saber usar a ferramenta a nosso favor. É o ChatGPT, né? Acabou, velho. Ele pode te dar a base ali. Acabou. De muita coisa. E tem texto ruim, velho, porque o ChatGPT, ele só elogia. Não. Cara, eu fui escrever um texto ontem, eu precisava escrever um negócio rápido, só pra colocar num Media Kit meu, e eu falei, deixa eu usar esse negócio aqui. Aí fui na inteligência artificial, falei, fale sobre Daniel Pax na comédia. Porque eu precisava de um texto rápido e eu não queria pensar, porque eu precisava correr, que eu tava atrasado. Aí a inteligência artificial falou assim, pense numa tarde nublada e cinzenta. Daniel Pax é o raio de sol que ilumina isso com alegria e bom humor. Eu falei, tarde cinzenta, tá de brincadeira? Mandei assim. Aí refez o texto. Pense numa tarde cinzenta, tá de brincadeira? Daniel Pax, eu falei, ai, mano, que bom ver que o robô ainda é um robô. Ai, que legal. Porque mas assustador, o ChatGPT é assustador. Não, a velocidade que ele faz as coisas, que se a gente souber usar, cara... Sim. Já pediu texto de stand-up, ele fazer texto de stand-up? Não. Cara, é muito ruinzinho, assim. As piadinhas são muito ingênuas, assim, sabe? Fracas, né? Demais. Mas, em compensação, cara, tem uma tese. Eu preciso de uma carta... onde... coisa mais técnica, assim, sim. Cara, é impressionante. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu era a minha própria inteligência artificial na hora de criar design, na hora de criar conceito, porque eu faço muito identidade visual e tal. Então, o que eu fazia? Eu tenho uma marca de perfume. Beleza, você tem uma marca de perfume. Que é caro, que é elegante, que é não sei o quê. Não, então tá bom. É legal pensar em cor escura, porque é elegante, na fonte tal e não sei o que. Aí o que eu fazia? Eu ia lá no site das fontes, elegante, buscava, ficava horas vendo, escolhendo uma fonte. Fundo preto, black piano. Vou procurar um negócio que tem um reflexo, não sei o que. Fazia as minhas montagens, fazia as minhas pesquisas. Hoje, a inteligência artificial nada mais é do que um lugar de pesquisa que vai acelerar esse processo. Sim. Então, eu preciso de uma fonte elegante, com fundo escuro, assim, assado para uma marca de perfume. Ele faz isso em milésimos de segundo. Ele encurta o tempo que eu ficava pesquisando para fazer a parada. Mas na hora de aplicar... Aí tem que entrar... Aí entra o humano. Então, para mim, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que vai ser usada como o Google era usado, como o YouTube era usado. Hoje o pessoal pesquisa as coisas no TikTok. Eu não sei fazer isso, porque eu me acho velho pro TikTok. Aí é onde eu pego e falo assim, parou, velho, não se entrega não. Não se entrega não, porque se você se entregar, você vai deixar de viver. E para mim, eu acho que é isso, que resume quanto tempo a gente vai ter de vida, é o quanto a gente se dispõe a viver. Mano, eu quero viver, eu quero entender essa bagaça aqui. Não me deixa pra trás, não. Eu não quero ser o tiozinho do controle, que não sabe usar o controle. Sim. Tá ligado? Que minha filha toma o controle da minha mão pra mudar de cara. Não, mano. Eu quero saber, eu quero entender essa parada. E sem perder o valor do que eu tenho na minha época, da minha geração e tudo mais. O que me dá medo é dessa reciclagem o tempo inteiro porque se o ChatGPT pesquisa, se a inteligência artificial pesquisa, ela precisa de referência. Quem vai ser a referência? Você. Você tem que dar o prompt. O ser humano. Né? Entendeu? Exatamente. Então, o que a gente o que a gente tem que tomar cuidado é só para não ser preguiçoso. E a gente tá eu acho que a gente tá nesse momento agora, da preguiça de aceitar uma coisa que é para ser rascunho como algo valendo. Entendi.
Entendi. Vem cá, você é amigo do Caio Fábio, né? Sou. Cara, ele teve aqui, ele é sensacional, cara. Ele um dos 4, ele tá dentre os 4, nossos 4 maiores audiências aqui. Eu não conhecia ele, entrei em contato, falei, pô, eu quero que você venha aqui. Ele veio com maior boa vontade, foi um papo, cara, que cara inteligente. Caio é meu pastor e nada me faltará. Cara inteligente, cara. Ele é terrível, ele é sensacional. Ele é. Amo. Ele é muito legal. Um amigo, e ele foi, assim, o começo do meu fim, né? Porque eu tava me apresentando em Brasília, numa igreja do Silas Malafaia. Nossa, que astral. E eu recebi uma mensagem: filho, estás em Brasília? Venha me visitar. E eu fui na casa do Caio Fábio, eu comi pão com manteiga na casa do Caio Fábio, participei de um programa dele e, cara, eu me senti muito amado, muito querido por ele. Depois disso a gente virou amigo. E eu lembro que naquele dia mesmo eu ia me apresentar numa outra igreja. Quando o meu avião chegou no lugar, cancelaram o meu evento, e ali foi o começo do meu fim, quando o pessoal falou: não, você se aliou com o cara errado. Eu falei: não, eu me aliei com o cara certo, porque esse cara aqui, ele é de verdade. Tentaram derrubá-lo, depreciando sua imagem com coisas tão banais e tão bobas, de tipo assim, ele traiu a esposa, ele separou, ele sei lá o quê, para tentar pichar um pouco a figura dele. Mas foi um dos caras mais amorosos que eu conheci na minha vida, e é um cara que eu tenho o prazer de falar que é meu amigo, e eu fico muito emocionado quando ele vai nos podcasts gigantescos, assim, nos lugares muito bons, e cita meu nome, fala de mim com muito carinho. Ele é muito figura. Eu amo o Caio, velho, eu amo mesmo. Ele é demais. Ele é meu pastor, velho. Ele é figuraça. Tá louco. Figuraça. Agora eu botei aqui palavrão gospel. Ah, sim. O que é isso, cara? É porque, assim, nessa minha busca por conteúdo para falar com esse público, com essa galera, eu percebi como a gente, nessa busca de um conceito, de uma tribo, como a gente tem a nossa linguagem, a nossa forma de falar. Então, um dos vídeos mais conhecidos do meu canal, mais visualizados do meu canal, é com o Ed Júnior, que é um cara que ele tá com muitos seguidores na rede social. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz com ele era exatamente isso, linguagem da quebrada. O cara da periferia que tá tentando falar dentro da igreja e às vezes ele não consegue, porque tem o lance de estereotipar e tudo mais. Então o que eu fiz com ele? Linguagem da quebrada, que era o seguinte: imagina um cara, mano, da quebrada, lendo a Bíblia na linguagem dele. Porque tem a Bíblia na linguagem de hoje, então vamos pensar na linguagem de hoje, na quebrada. E aí ele falava, né? Não, eu falava pra ele assim: como que você tá lendo isso aqui? Salmo 23. Aí ele: o Senhor é meu fechamento, eu não vou passar veneno. Tá ligado? Tipo assim, a gente traduzia simultaneamente pra uma linguagem da quebrada. E outra coisa que pega é o lance mercadológico do gospel, porque eu percebi que tinha tudo gospel. Cara, eu fui chamado para fazer propaganda de maquininha gospel. Maquininha de débito e crédito gospel, para vender dentro da igreja. Então, ao invés de falar, licença, débito ou crédito, a pessoa falava, dízimo, oferta, tá ligado? Tipo assim, caramba, era a linguagem gospel. E eu percebi que quando tinha alguma situação que eu queria externar algum palavrão, ou queria externar alguma coisa, eu comecei a buscar alternativas para não ser punido por Jeová. Então, qual que era a questão? Ao invés de eu falar, puta, mano, chutei um negócio, doeu pra caramba. Ao invés de eu falar, ai, filha da puta, ai, buceta, ai, caralho, não. Que você fala, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Nazareno, ô Jeová eterno. Tipo assim, então, tipo, tem o vocabulário que são formas de você enganar Deus. Olha que mancada, né? Vai ser enganar Deus. Tipo, ó, eu não falei palavrão. Eu falei Nazareno. E é louco, porque na Bíblia tem um momento que Jesus fala assim, né? Filhos de uma geração adúltera. Naquela época, o que significava isso?
Mano, é filho da... Mano, só que ele falou mais gostoso, falou mais bonito, falou mais formal. O significado é o mesmo, né? Não, e eu percebi que... Porque, assim, a minha avó... Eu amo minha avó. Minha avó, ela era tudo pra mim. Quando eu perdi minha avó, eu fiquei muito mal. E eu nunca deixei de amar minha avó, mas ela era extremamente religiosa. E ela tinha o poder de xingar as pessoas com tanta elegância nisso. Porque era muito louco. Ela olhava uma pessoa... O pecado está à porta, hein? Tipo assim, caramba. Mano, ela xingou a pessoa de uma forma tão profunda, com a frase tão sutil. Às vezes a pessoa nem entendia, né? Não, o pecado está à porta. Olha a Jezabel. Olha a Jezabel. Olha a Jezabel. Ela tava chamando a pessoa de Kenga, velho. Na cara dura, mano. Mas ela falava de um jeito que era mais agradável, entendeu? Então assim, e aí, abençoadinho? Mano, abençoadinho, mano. Ela viu uma criança. Olha essa criança, hein? Nossa, que bênção. Caramba, você percebia. Você percebe a maldade da pessoa, que ela não fala uma palavra torpe, né? Ela não fala um palavrão, mas ela consegue derrubar a pessoa. Eu lembro quando eu fui me apresentar em Portugal, que eu cheguei lá no pastor e falei: e aí, pastor, o que você achou do meu stand-up? O que você achou do evento e tal? Ele: porra, achei lindo. Olha que gostoso como ele falou, porra, que bonito. E era um pastor, mas porque lá o porra... É diferente, tem outra conotação. Ai, gostei demais que quando você falou dos putos... Eu falei dos putos, eu falei das crianças, ele falou dos putos e tal. Você vê que são questões culturais e questões que cada lugar significa uma coisa. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando a palavra porrada. Muitas vezes, em alguns lugares do Brasil, porrada é uma palavra muito forte. E eu lembro que eu fui extremamente criticado por usar a palavra porrada, que aqui em São Paulo significa soco. Sim. Mas... em alguns lugares, porrada é muito pesado, é muito forte. Nem sabia disso. Então, tipo... É impressionante como é rico a nossa linguagem. Muito. O português é muito rico. Então, tipo, tem o vocabulário para cada lugar que você pode usar uma coisa. Exatamente. Entendeu? É quase que um dialeto, né? Sim, são dialetos e tudo tem a ver com tribo, né? Com lugares. Não, nesse lugar você falar isso é dessa forma. Você falar aquilo significa outra coisa. E você alguma vez já se achou a pessoa perfeita, o pastor perfeito? Eu sempre fui, né, mano? Porque se a gente atribui a perfeição a comportamento, eu era 0 bala, né, mano? Nunca fumei, nunca bebi. E é louco que eu tenho o paladar infantil, né? Então não é que eu não bebo por uma questão religiosa ou por uma questão ideológica. Eu não bebo porque eu tenho paladar infantil. Então, pra mim, tudo que é azedo, amargo, é muito. Eu não consigo, eu não gosto. Sei. Então, eu usava isso a meu favor. Olha como eu sou perfeito. Eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão, porque eu não falava palavrão, não tinha nenhum piercing, nenhuma tatuagem. Aí você começa a gabaritar coisas que você se acha perfeito. Eu falei, cara, eu sou perfeito. Eu só não fui arrebatado mesmo por causa do peso na época, porque senão eu teria sido arrebatado mesmo. Era só subir direto, porque eu não fazia nada, velho. E é louco, porque você começa a se sentir superior, né? Sim. É sobre isso. Você começa a se sentir melhor que as outras pessoas por causa de uma lista de coisas que você faz ou deixa de fazer, né, mano? Meu avô, pai do meu pai, ele era um comediante nato. Ele não exercia, ele construía estrada, depois teve frota de ônibus. Mas ele era, acho que a genética ali foi muito forte. Ele era um comediante, assim, sensacional. Uhum. E um dia alguém chegou para ele e falou assim: o senhor sabe que eu estou namorando uma pessoa, mulher perfeita, não fala palavrão, nunca botou um cigarro na boca, não bebe. Aí ele falou, deve comer bosta, né? Porque algum defeito essa mulher tem que ter. Não é possível. Hoje eu percebo, cara, o quanto a gente tem que fugir de pessoa perfeita, né? Graças a Deus as pessoas são imperfeitas, cara. A perfeição... Sim. Primeiro que não existe, né? Sim. Então a dita perfeição tem alguma coisa errada. Tem. Não é possível. Foge. Você pode ver que tem alguma coisa errada ali. Sim. Né? A pessoa que mostra uma perfeição muito grande na frente da câmera ou até na sua frente trocando uma ideia com você, cara, foge dessa pessoa, porque
Se a pessoa é perfeita demais assim, normalmente nos bastidores ela é terrível. Eu conheci um pastor, cara, que eu chegava pra conversar com ele, ele tava ajoelhado orando, velho. Ele o tempo inteiro, ele via capeta em tudo quanto é lugar. Então ele ia lá, tá barrado, tá não sei o quê e tal. E esse cara, um dia um amigo chamou ele pra conversar porque falou, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque como eu separei faz um ano, eu acho que fazia um ano que ele tinha se separado, agora eu conheci a mulher dos sonhos, a mulher que realmente Deus preparou ela pra mim, e eu quero que o senhor ore por nós e tal. Ele, claro, filho, eu vou orar por vocês. Quem é a moça? Ele é aquela fulana de tal. Quando ele falou, esse pastor falou assim, eu vou matar você, velho, eu vou arrebentar você. E foi pra cima do cara. Por quê? Esse pastor tinha se envolvido com essa menina, velho. No final das contas, a gente descobriu que esse pastor que orava 8 horas por dia, velho, ele comia uma galera nisso. Casado? Não, não era casado, não. Mas olha o que ele... Rapaz, o que ele... Eu falava, como sobrava hora pra ele fazer tudo isso? Fazia por baixo dos panos, velho. Então o cara que é perfeito demais, corre, velho. Porque alguma coisa por trás dos panos, com certeza ele faz, porque ele precisa de uma válvula de escape. A gente é humano, não tem jeito. Com certeza não existe, cara. Não tem jeito, cara. Foge. É muito melhor você conversar com quem é sincero, com quem é verdadeiro na sua frente, porque o cara que é muito perfeitinho, ele é perigoso, mano. Ele é perigoso, é melhor fugir. O Ronivon, ele deve ter um segredo terrível. Ah, sim. Ele deve ter... É verdade, Rony, né? meu amigo querido, amo demais. Mas é desses casos, o Tony Ramos, por exemplo, fazia terapia com um psicanalista, que ele disse que uma vez encontrou o Tony Ramos no elevador, virou e falou, Tony, você tem que ter algum defeito. Não é possível. Onde tá? Eu quero saber... O Tony falou, minha mãe. Eu tenho um problema muito sério de relacionamento com a minha mãe. Então a gente se dá muito mal, a gente briga muito e tal. Olha aí. Não tem jeito, tem que ter alguma coisa, cara. Não tem que ter alguma coisa. Não tem como. Não... Que bom, né? Porque, cara, primeiro, a perfeição não existe, né? E segundo, tem que ter o equilíbrio, cara. Sim, eu achei que o Tony Ramos ia falar que o defeito dele era os pelos. Exatamente. Só. Eu depilo as costas, né? Tem que fazer babyliss nas costas. Né? Caramba, imagina, eu raspo o saco. O Tony Ramos, todo peludo e só uma piroca lisa. Não, ia ser meio estranho mesmo. Não, tem que ter alguma coisa. É louco porque normalmente sempre o parente mais problemático é o mais verdadeiro, né? Você já reparou nisso? Já reparei. O mais problemático é o mais verdadeiro. É o cara que não tem trava. Não, esse fala demais, ele faz demais, ele vive demais, é o vagabundo. Porque a gente se cobra. Eu me vejo o tempo inteiro nisso, como artista, me cobrando uma produtividade absurda. Absurda. Ao ponto de que a gente, mesmo que a gente trabalhe com entretenimento, a gente se cobra o tempo inteiro, cara, de se divertir. É errado se divertir. Eu tô aqui com você, cara. A gente se preocupa o tempo inteiro em entregar conteúdo, entregar coisa. Caramba, mano. E que hora que a gente não faz nada? E que hora que a gente só tira onda? Mano, eu quero só conversar com você, quero tocar violão. Dá uma palhinha de alguma música sua aí. Ah, mas assim do nada, tá vendo? Não, pegou o violão, pegou o violão. Porque eu quis pegar o violão, mas não quero tocar. Pegou o violão pra quê? Ó, vou mostrar uma música nova, então, que vai sair aí. Chama Diga X, olha só. Porque eu percebi que minha filha, de 13 anos, ela... Toda vez que eu quero tirar foto com ela, ela fala, pai, eu não quero. Eu falei, caramba, se é minha filha e se ela importa pra mim, é direito dela não querer. Mas deixa eu trocar uma ideia. Por que você não quer ela? Porque eu não gosto, eu não me sinto bem e eu não quero tirar foto. Eu não quero sair, eu não quero que as pessoas olhem pra minha cara. Pra eu sair, eu tenho que me maquiar. E é horrível receber elogio da minha maquiagem. Porque quando eu recebo elogio sobre a minha maquiagem, isso significa que o dia que eu não tiver maquiado, o dia que eu não tiver do jeito que tem que estar, eu vou me sentir mal porque ninguém vai me notar, ninguém vai falar, olha que loucura. E eu conheci uma pessoa
que tava passando por um momento assim de tipo, eu não quero tirar foto porque eu não tô me sentindo bem com a minha imagem. E aí eu falei, caramba, eu vou escrever uma música sobre isso, chama Diga X essa música. Então vou fazer ela aqui. Será que o som do violão vem, mafioso? Pega. Vou deixar aqui, ó. Vamos aí. Como estamos sem fone, né? Então eu vou de novo, tá? Diga X, eu vou fazer uma selfie de nós dois. Cê pode confiar, não vou postar agora, deixo pra depois. Só quero me lembrar de um dia tão especial pra nós a sós. E se eu me esquecer, sentir saudade de você, eu entro na minha nuvem. Não esquenta, desencana, pousa lá em casa, na minha cama. Minha modelo preferida. Não esquenta, desencana, posa lá em casa, na minha cama. Minha modelo preferida. Só quero assistir mais uma vez o nosso love, o nosso making off, in off. Não se preocupa com cabelo, look, a cor do seu batom. Prefiro franja bagunçada usando só meu moletom. Taca dugu, dugu, dugu. Não esquenta, desencana, pousa lá em casa, na minha cama. Minha modelo preferida. Não esquenta, desencana, posa lá em casa, na minha cama. Minha modelo preferida. Diga X, diga, 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 diga X, eu vou fazer uma selfie de nós dois. Ah, muito legal, cara. Demais. Meio Jorge Versilo, estilo, né? Ah, eu gosto pra caramba de Jorge Versilo. Eu vou lançar essa música no final desse mês agora. E eu tô pensando em composição, como eu fui sempre de dentro da igreja, eu fico pensando em composição. Cara, eu quero falar sobre tudo, sobre absolutamente tudo. E aí eu lancei algumas músicas com o Glebo, que é produtor do Estúdio Forno, lá na Moca. E ele me ajudou a desbloquear com isso. Da mesma forma que eu fui desbloqueado ali no Minhoca, fazendo stand-up, falando sobre qualquer coisa, eu lembro que eu fui falar com o Glebo no estúdio, ele falou, você quer falar sobre o quê? Eu falei, eu não quero falar sobre nada. Ele, não, você quer falar sobre qualquer coisa, sobre o que você quer falar. E aí ele começou a tentar me desbloquear com isso. Eu tenho algumas músicas que já estão no Spotify, que, cara, a gente começou a desenhar de forma artística. Pô, vamos falar sobre o quê? Eu falei assim, cara, eu tô numa pegada agora de 5 minutinhos de amizade. 5 minutinhos sem perder a amizade. Que é o quê? Como eu me separei, eu falei, cara, eu quero viver de uma forma leve, ao ponto de eu chegar a alguém e falar assim, cara, e aí? Bora? 5 minutos sem perder a amizade? E aí a gente começou a escrever sobre isso. E aí ele resolveu, como o Glebo é um cara muito das galáxias, ele gosta de pensar nesse negócio de Lua, de Saturno, de interestelar, sei lá o que, ele deu a ideia pra mim. Eu peguei o baixo no estúdio dele e ele falou, cara, faz um groove. Eu comecei a fazer assim, ó. Aí ele deu a ideia de eu gravar uma música chamada Interestelar, que é isso aqui, ó. Ó, o refrão é esse aqui, ó.
Hoje é noite de ficar na rua. Se a gente se trombar, a gente continua. Ninguém é de ninguém, mas hoje eu tô na tua. Quero você nua, vou te levar pra lua. Hoje é noite de ficar na rua. Se a gente se trombar, a gente continua. Ninguém é de ninguém, mas hoje eu tô na tua. Isso é inteligência artificial, porque a gente começou a inventar na hora. Suave, ó, eu cheguei a pé, mas sempre tô de nave. Cê sabe, a gente sai pra dar um rolê na Augusta, de repente chega em Marte. Cê faz bem, me convida pra homenagem. Eu sei que é muita areia, mas eu faço 2 viagens. A nave é apertadinha, mas tem espaço na garagem. Mó viagem. Lembrei da vez que vi um buraco negro na minha frente. Pensei o quanto a gravidade tem poder sobre a mente. Quero te explorar profundo. Você é coisa de outro mundo. Interestelar, anéis de Saturno. Sou o Cooper, você é o meu número. Hoje é noite de ficar na rua. Se a gente se trombar, a gente continua. Ninguém é de ninguém, mas hoje eu tô na tua. Eu quero você nua, vou te levar pra lua. Hoje é noite de ficar na rua. Se a gente se trombar, a gente continua. Ninguém é de ninguém, mas hoje eu tô na tua. Eu quero você nua, vou te levar pra lua. Aí a gente começou a gravar essas paradas, tipo, viajando. E é louco porque eu não tava pensando em cu, mas ele tava pensando em cu, velho. De vez em quando a gente pensa em cu, né? Porque é isso, ó. Lembrei da vez que vi o buraco negro na minha frente. Eu pensando que ele tá falando do espaço, ele tava falando do butico. Pensei o quanto a gravidade tem poder sobre a mente. Aí foi juntando. Quero te explorar profundo. Se bem que o certo seria um buraco cinza, né? Porque o cu é cinza, né? Ô, o famoso cinza-cu, né? Cinza... Né? A gente começou a gravar essas paradas juntos, falando sobre qualquer coisa, mano. De uma forma que gere algum tipo de identificação. E esse groove... pensando em noite, em tocar, e eu tenho essas influências aí que você falou, você já identificou um Jorge Versilo aí, eu gostei, fiquei feliz. Que bom, cara. Que bom. Pra caramba, velho. Pô, velho, obrigado demais por ter vindo. Tá louco, eu que te agradeço. Pô, mano. Demais, velho. Obrigado grande por papo, trocar ideia. A gente tem muita coisa pra falar, pra fazer, pra pensar, pra refletir. Com e certeza. Pra mim é uma honra estar com você aqui, que pra mim é um artista gigantesco. Ah, obrigado, cara. Que consegue usar várias coisas para arte. Isso é muito bonito, isso é muito precioso. Espero de verdade que seu podcast cresça cada vez mais e que as pessoas valorizem e entendam qual que é a real, né? Porque é isso. O que é um podcast? Não é só o mesmo microfone e pessoas trocando ideias sobre qualquer coisa, né? Cara... Tem lugar para tudo, tem lugar para todo mundo e pra gente encontrar a nossa galera. Vamos falar de arte, vamos falar de dublagem, vamos falar de música, vamos falar sobre tudo que a gente quiser e que isso possa trazer alguma reflexão, alguma mudança para as pessoas que estão trocando ideia com a gente, que estão ouvindo a gente trocar ideia também, porque às vezes não tem com quem conversar sobre essas coisas. É muito bom ter alguém pra gente poder conversar sobre essas coisas. A pessoa que tá vendo o podcast, muitas vezes, mesmo que não esteja conversando diretamente, tá fazendo parte aqui. Claro, não, no chat, né? Trocando ideia no chat, mandando pra alguém, usando o recorte pra uma reflexão. Cara, isso aqui tem sentido, eu concordo com isso aqui. E eu acho que se eu pudesse deixar alguma coisa pras pessoas que me ouvem nas redes sociais ou nos meus shows e tal, eu sempre tento deixar esse lance da leveza da missão. A gente tem uma missão. Sim. A missão é... Cara, a nossa missão é dar um dia bom para as pessoas. Eu fiz uma parceria com um café agora. Com um café. O que tem a ver? Groove, comédia com café. Cara, eu conheci uma marca chamada Matrona, que é uma marca de café, que eles fazem o próprio café, eles fazem a torra ali, manualmente, e é louco como aguça todos os sentidos, porque você sente o cheiro do café, aí eles mordem o café, ai, agora tá no ponto certo. Aí eles fazem o café, eu comecei a ver muito sentido nisso,
Porque agora eu tô fazendo café pra pessoa que eu gosto e que eu tô convivendo. Eu nunca fiz café, nunca fui muito de gostar de café. E o café, ele é muito agregador, né? Tá louco, mano. Né? Tem aquele ditado que sempre grandes negócios são feitos entre um café e outro. Né? Ah, sim, total. Né? E aí eu lancei uma marca agora, um selo com essa Casa da Matrona que chama, e coloquei o nome do café que chama Groove Morning. Né? Groove Morning, bom nome. Groove Morning, aonde eu vou fazer algumas músicas e tal, de manhã, aonde a gente consegue respirar e pensar no dia, porque para mim, eu acho que a missão da minha vida é dar o melhor dia para as pessoas. Quando você pensa assim, você pode levar pro lado arrogante, de tipo, quem é ele para dar o melhor dia? A missão do artista ela é muito mais séria e profunda do que se imagina. Porque como a arte é o que me move, eu fui fazer o Bowser no teatro, mano. Eu fui fazer o Bowser, mano. Bowser é o dragão do... O vilão. O dragão do Mario, aquela né? tartaruga amarela com casco e tal. Eu fui levar meus filhos pra prestigiar um artista amigo meu que tava fazendo Mario no teatro e eu vi o Bowser entrando e as crianças com raiva do Bowser. Eu falei, cara, eu quero fazer o Bowser. Aí eu lembro que meu amigo falou, cara, o cachê é baixíssimo, é uma coisa muito simples. Eu falei, não importa, mano, o que importa é a nossa arte. Eu fui fazer isso, cara. E... Pra você ter ideia, todo o valor que eu recebi de cachê eu usei pra refazer meu figurino, pintei meu cabelo de vermelho. E eu encarei aquele projeto de uma forma... A minha filha foi fazer maquiagem pra mim no camarim, ela virou minha maquiadora. Então, antes de sair pra peça, eu falava pra ela, filha, pega a maquiagem, precisa disso, precisa daquilo. Ela, não, beleza, ela guardava as coisas... E aí, quando terminou a peça, ela ficava na coxia com o meu script na mão, a lanterninha. Pai, agora entra assim, falta tal coisa. Eu lembro que quando acabou a peça, a gente estava indo pro carro carregando as coisas, depois de um dia muito puxado de trampo. Ela olhou para mim e falou assim, Niso, hoje foi o melhor dia da minha vida. Nossa, que coisa linda. Aquilo ali valeu... E você vê uma coisa simples, né? Tá louco, mano. Aquilo ali valeu... Ela não tava na Disney, ela não tava... Tá louco, mano. Ela tava num teatro fazendo uma peça pirata do Mario, onde eu era o vilão, tá ligado? E ela falou, hoje foi o melhor dia da minha vida. Nossa, ali eu entendi a minha missão não só com ela, não só com meu filho, mas a missão que eu tenho na vida, que é o que eu quero fazer, porque na verdade eu queria isso pra mim. Oferecer para as pessoas o melhor dia da vida delas. Então, na hora de conversar com você, cara, se eu puder oferecer o meu melhor, eu vou oferecer o meu melhor. Hoje foi o melhor podcast que eu já fiz na minha vida. Amanhã vai ser o melhor show que eu vou fazer da minha vida. Que coisa boa. Porque eu acho que é isso que dá sentido para nós. Isso não tem a ver com dinheiro. A gente precisa, sim, de dinheiro. A gente precisa buscar... Tem que pagar as contas, né? Mas isso não pode tomar o lugar que não é devido. E o lugar que não é devido é esse. Porque a partir da hora que, vamos divulgar Tigrinho, vamos ganhar dinheiro pra caramba, só que você não vai poder mais usar sua voz, você não vai poder usar mais sua arte. Será que você faria só pelo dinheiro? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado pra gente não ser engolido por esse sistema que o tempo inteiro tá falando, você não tem, você precisa, você tem que fazer. Então é muito legal quando você conversa com pessoas como o Máfia, que eu tive o prazer de conhecer aqui, velho. Que o cara chegou e falou, não, cheguei no Nizão, falei, e aí, o que tá faltando pra fazer seu trampo? O que tá faltando? É sobre isso, cara. É sobre isso. E quando essas coisas acontecem, o dinheiro é uma consequência, a visibilidade é uma consequência, porque é isso, a gente está tentando aliviar e trazer um bom dia para as pessoas. Então eu posso aproveitar para falar sobre esse show de lançamento do meu café? Por favor. Dia 13/6, anota aí, hein? Dia 13/6, dia 13 de junho, uma sexta-feira, na Vila Prudente, aqui em São Paulo, na Casa da Matrona. É o lançamento do meu selo Groove Morning, que é esse café que eu tô fazendo em parceria com a Casa da Matrona, e eu vou estar ali com a banda, tocando com o pessoal do Aerossopro, que fazem a metaleira pra mim. Aí eu tenho o Cleivson, que tá na batera, o Rimaro Master, que é o guitarrista monstro, que ele é do anime, tá? Ele cuida das bandas no Anime Friends, essas paradas aí, é um baita de um guitarrista. Dia 13/6 é o lançamento desse selo do meu café, aonde vai ter a música ao vivo, a
experiência da Torro, o pessoal vai ver o café sendo feito ali na hora, vai ter degustação e vai ter groove e vai ter stand-up. Então, eu espero você, Casa da Matrona, dia 13/6, 13 de junho. Ô, Daniel Pax, mais informações ali no meu Instagram. Obrigado pelo convite. Imagina, cara, um super prazer. Valeu, mano. Pax, deixa eu te falar uma coisa. Diga. O Nisológico é o nosso zoológico humano. Certo. Todo ser humano, sem exceção, se identifica com um bicho. Certo. Se você não fosse gente, que bicho você acha que você seria? Um cachorro. Nem pensou, hein? Não. Pô, legal. Um cachorro, mano. Né? Você parece um pouco um cachorro, assim. Que cachorro que eu pareço? Não sei exatamente a raça, mas você tem uma marcada, assim, focinho. no dente. Você tem uma coisa meio de cachorro. Falando sério, olha lá, ó, quando você sorria lá, olha lá. Não é um cachorro, olha lá, parece um lobo, parece um... Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Não, eu sou um cachorro porque, assim, cara... pet, normalmente, a gente vê gato e cachorro, né? O gato, ele... Eu admiro o gato. Ele não tá nem aí pra nada. Eu sou gateiro, eu tenho gato. Gatos são demais, eles são muito especiais, cara. Então, eles são especiais, mas eles não se importam com nada. Então, quando ele quer carinho, ele vai se esfrega em você, você faz carinho. Quando ele não quer, ele sai andando, velho. Se tá você certo, tentar, né? ele... Mas tá mais do que certo. Por isso que eu sou cachorro. Eu quero carinho, eu preciso... Você é carente, né? Tá louco demais, velho. Eu preciso, mano. Eu quero festa, eu quero... Eu sei. E é isso, eu tô tratando em terapia isso, mas eu não sei se eu queria perder isso, porque eu acho que... Não, você pode dosar. Tem que dosar. Né? Tem que dosar isso, mas eu sou isso, velho. Eu sou um cachorro bem vira-lata mesmo. Caramelo, um labradorzão, né? Sei, um labradorzão. Sei. Aí já não é vira-lata, né? Eu quis me dar um valor agora. Mas imita um cachorro então pra gente ver. Não, mas não faz isso. Por que não? Não, eu tenho vergonha. Mas vergonha de quê? Não sei imitar nada, velho. Um cachorro, vou fazer um... Pronto, um pouquinho mais que isso aí, vai. Salsicha. Salsicha. Pronto, aí já imitou um cachorro. Também não consegui, venci. Pô, velho, obrigado demais, cara. Eu que te agradeço, tá louco, velho. Obrigado. Show. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha somado de alguma forma. Pedir pros meus amigos aqui, porque com certeza eu vou divulgar pros meus seguidores. Gente, tirando os chatos, crentes chatos, sai. Não, queremos os haters então aqui, queremos. Ei, vaso! Querido, vaso de alabastro, você... Canela de fogo? Não tem... Isso, canela de fogo. Vem aqui, ajuda. Nisológico. Vem, curte, se inscreve nesse canal aqui, deixa manda um superchat. Manda um superchat, ajuda nós a pagar as contas. Gente, as câmeras que eles estão usando são caríssimas. A gente precisa da ajuda do superchat, porque você não sabe quanto é a parcela de uma Blackmagic. Então ajuda a gente, tá bom? Que show. Valeu, mano. Obrigado também você por ter nos assistido aqui. Ficar sempre de olho aqui. Temos sempre grandes atrações, grandes convidados. E você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima.